Olá, diamantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diamond Connect, o podcast da Diamond Talents Brasil, um espaço para a gente trazer aqui conversas inspiradoras para a sua carreira e também para o seu desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou conversar com ele que foi muito requisitado, né, através das nossas mídias, das nossas redes, e também foi muito falado no último podcast pelo Pablo. Dessa vez eu vou receber o nosso outro boss, CEO, chefinho e diversos adjetivos que ele tem, tanto para mim quanto para toda a equipe Diamond. Vou receber hoje Val Batista de Deus. Ele veio, esse homem veio, e hoje a gente vai conversar um monte. Muito obrigado, Jô, pela recepção calorosa, né? A gente tem muita admiração por todos que fazem parte, né? E hoje tá eu, né, pra falar um pouquinho de mim aqui, né? Muito difícil. Foi difícil conseguir, né, marcar esse momento, né, por conta da agenda. Mas tô aqui pra compartilhar um pouquinho sobre mim hoje, né? Acho que compartilhar um pouco da minha história, né? Um pouquinho sobre quem eu sou, né? Então, tô aí com muita expectativa pro dia de hoje. E é tão legal porque às vezes a gente esquece, né, da nossa história versus o nosso trabalho. Sim. O nosso trabalho não é toda a nossa história, e nossa história não é todo o nosso trabalho. Total. Isso que é mais louco, assim, né? Mas, Val, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer. Val é um nome muito diferente. Val vem de uma abreviação de um outro nome? É Val mesmo? De onde que veio a inspiração de Val? Porque eu, particularmente, não conheço outro Val. Então vamos lá, Jô. Val é nome. O meu é Val. nome. Não é apelido, não é abreviação, só que é Val com W, tá? Não é com V, é diferente. Diferente chique, né? Na verdade, Val foi uma inspiração do nome da minha mãe, né? Que se chama Valdete. Ah, Daí que veio legal. o nome, né? Veio Val aí, né? Um nome único também. Já vi muitas pessoas se apresentarem, se chamarem como Val, mas sempre tem um complemento no nome, né? Mas esse nome foi uma inspiração de mamãe, né? De mamãe, nome de mamãe, né? E daí eu carrego, né? O Val Batista de Deus, né? O sobrenome é do pai, o nome é da mãe. Ah, o casamento perfeito, pra todo Total. mundo ficar feliz. Val, falando nisso, tu não és gaúcho. Não, apesar de ter um sotaque bem gaúcho, né? Pelo Tu menos dizem. acha? Ah, dizem, Jô. Não sei se é a convivência. Pode ser. Talvez os dialetos que a gente pega no decorrer, né? Mas eu não sou gaúcho. Eu sou paulista, lá do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Mairinque. Não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Se não tivesse ouvido falar, eu não estaria perdendo nada. Mas é uma cidade com um pouco mais de 50 mil habitantes, fica a 70 quilômetros da capital paulista. Vim de lá, né? Me criei até os 15 anos de idade nessa cidade em específico. E eu sempre fui muito sonhador, sabe, Jô? Sempre quis buscar algo mais, até porque vim de família muito humilde, né? Minha mãe, tanto a minha mãe quanto meu pai, né? Na época nós éramos muito humildes. E eu sempre busquei, né? Mais, né? Então fiquei até os 15 anos de idade ali na cidade de Mairinque. Aí logo depois eu fui pra cidade de Alumínio, que é uma cidade vizinha. Alumínio, né? Menor do que... Bem menor, 15 mil habitantes. Mas fui para poder estudar, né? Sempre tive uma vontade muito grande de estudar, né? Tenho um tio e uma tia que eu trago como inspiração, que é a tia Cida e o tio Nunes, né? A gente conviveu na chácara deles por 15 anos, quando eu morei em Mairinque, né? E eles foram meu pontapé inicial para que eu pudesse iniciar minha vida profissional. Me inspirava no meu tio, porque ele, na época, engenheiro mecânico, né? Viajava o mundo todo final de semana ele ia pra chácara e minha maior inspiração é quando ele dizia: essa semana o tio estava na Alemanha. Essa Ai, que semana o tio tudo. estava no Japão. Ai, que legal. Então isso pra mim despertou muitos gatilhos, né? Eu acho que a cultura da minha família é uma cultura de viver de uma vida mais simples, né? E eu sempre fui a ovelha negra da família, aquele que tipo, não, eu preciso mais. E aí fui embora pra Alumínio. Na época fui pra poder morar com a minha avó, né? E a minha avó, ela casou e foi embora. Foi embora pro Paraná, que é a cidade natal, o estado natal dos meus pais. E ali minha avó foi, né? Eu fiquei morando sozinho e daí desde os 14 anos, né? Eu continuei seguindo minha vida sozinho. Olha só. Então em Alumínio fiquei por um período. Aí desse período que eu fiquei em Alumínio, né? Eu concluí um ensino técnico em mecânica de usinagem. Tipo, que não tem... Completamente diferente. Que era a área que eu queria seguir, por incrível causa que do teu pareça, por causa do tio. meu tio, Uhum. sabe? Mas caí de gaiato também, sabe, Jô? Por quê? Porque eu lembro que
quando era criança, né, acho que eu tinha uns 12 anos, a gente estávamos passando, eu e mãe, dentro de um ônibus, né, o pau de arara, que nem a gente diz lá em São Paulo. E a gente estávamos passando em frente ao Senai, quando a minha mãe disse: "Ah, meu filho, lá só passa os inteligentes". Eu me senti assim: "Mãe, eu sou muito inteligente". Primeira vez que eu fiz a prova para poder passar no Senai, de 60 acertei 8. Me senti a pessoa mais, não vou falar a palavra, mas eu falei: "Meu Deus, Sim. como assim, gente? É Frustrante? frustrante, como assim? Eu Uhum. sou tão inteligente?". Na minha percepção eu era, mas sempre era um aluno mediano, né. Mas eu lembro que na época o conteúdo que foi abordado na prova não era um conteúdo que eu tinha aprendido, né. E aí no ano seguinte, estudei, falei: "Agora eu vou passar no Senai". Eu não sabia nem o nome do curso que eu ia fazer, eu só queria passar no Senai pra poder trazer aquela, tipo: "Passei Olha no como eu Senai, consigo. conquistei". Uhum. E aí eu fiz o cursinho de novo, o vestibular, e aí nessa segunda tentativa de 60 eu acertei 57. Eu Olha passei em só, terceiro determinado. lugar, e só passei em terceiro lugar porque o nome é com W, né, porque os 3 primeiros participantes, né, os 3 primeiros lugares acertaram a mesma quantidade. E ali eu falei: "Gente, eu posso ir muito além", né. E aí Uhum. eu fiz ali o cursinho, sou formada em técnico de mecânica de usinagem. Sou apaixonado pela área e realmente, nunca vou me esquecer, cheguei no primeiro dia de aula, o professor falou: "Vocês vão mexer aqui com aço ABNT, aço 1010, 1020, latão, ferro". Eu falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?". Quando ele falou que nós íamos operar um torno, eu falei: "Meu Deus, o que que é um torno?", né. O E que que é um ali torno? torno é uma máquina muito grande, do tamanho dessa mesa aqui, que ele usina peças, por um exemplo. A nossa aliança, por um exemplo, Aham. ela é fabricada em um torno. É um Ah, torno de entendi. usinagem. Uhum. Então, aliança, por um exemplo, é um exemplo, né. E eu falei: "Meu Deus, vou ter que fazer um trator", e, tipo, pra mim aquilo era bicho de 7 cabeças, mas aquilo tudo era reflexo daquilo que eu pedi para o universo, né, e Deus me concedeu. E ali eu falo que a minha vida ela começou a andar. E ali foi eu por eu mesmo, né, e Uhum. logo demais eu fui pra uma cidade um pouquinho maior, que é Sorocaba, né. Sorocaba foi aonde eu tive um crescimento profissional muito grande, né, é uma cidade que tem mais de 500.000 de habitantes, é lá em São Paulo também, né. E ali minha vida começou, sabe, Jô, mas sempre em busca do algo a mais, sou formado em administração, né, então não só isso, eu também trago uns outros conceitos e alguns conteúdos que eu aprendi ao longo da minha vida, né. Eu sou formado em programação neurolinguística, sou practitioner em PNL, eu sou enneagramado, né, então que é uma outra ferramenta de desenvolvimento humano. Já fiz treinamentos do método DISC, sempre tive essa vontade, né. E se estou aonde estou, é justamente porque eu busquei muito autoconhecimento. Nunca tive medo de investir, sabe, em autoconhecimento, sabe, Gê, porque eu sou reflexo de muito do que eu fiz pra chegar aqui, Com entende. Trabalhei certeza. muito, né, que nem minha mãe me dizia, né: "Mas mais no treinamento", e, tipo, não era treinamento que, tipo assim, é 500 pila uma imersão, sabe. Era, tipo assim, treinamento que eu pagava o ano todo parcelado. E sempre tive essa busca, sabe, essa vontade muito grande, né, e sou paulista, né, naturalizado de lá, meus pais são paranaenses, né, caí de gaiato no Rio Grande do Sul, depois te conto um pouquinho melhor, mas aqui estou, né, no Rio Grande do Sul, perdido. Mas isso, até a gente conversou com o Pablo, né, o quanto a determinação pessoal ela alavanca uma empresa, porque olha a tua determinação como pessoa de não aceitar, as circunstâncias, porque era de uma família humilde, e às vezes tende-se a repetir o ciclo, né, Sim, a acomodar-se com o que já conhece, não buscar o novo, que aí entra a parte do medo, da frustração. Então tu não fe insegurança. a insegurança, imagina sair de uma cidade que é pequena e pra uma menor ainda e daqui a pouco pra uma muito grande, Muito né. grande. São universos muito diferentes. E com uma referência de uma profissão que não é a que tu segue hoje, mas a Uhum. busca contínua de se especializar, primeiro pra ti, pra depois entender talvez o teu lugar profissionalmente, né, isso é muito incrível. Mas eu quero te fazer uma pergunta, como é que era o Val na época da escola? Jô, o Val sofreu É. muito bullying, porque assim, ó, apesar de eu hoje ter uma boa comunicação, como eu tinha dito, eu sou de família muito humilde, muito Uhum. simples, sempre estudei em escola pública, não tenho vergonha de falar, muito pelo contrário. E eu nasci deficiente, eu sou deficiente visual, né, Uhum. eu tenho visão monocular, eu tenho ambliopia do meu olho direito. E quando foi diagnosticado, quando criança, eu lembro que o tratamento era em Campinas, que ficava minha mãe de Mairim, que ficava muito Uhum. contramão,
eu nasci somente com o globo ocular branco, tipo, não tinha era, Uhum. tipo, todo lá atrás, sabe, a pupila. E aí naquela época, meu olho acabou voltando ao normal, aparentemente, minha mãe dizendo, e minha mãe não seguiu com o tratamento. Quando eu Uhum. fui pra escola, né, na primeira série, sentiu-se essa necessidade da professora falar e intervir, porque eu não enxergava a lousa. E pra mim era Uhum. normal, porque como tu nasce, tu acaba se adaptando àquele processo. Aham, perfeito. E aí eu comecei a fazer tratamento, ou seja, Val na infância, usou por 3 anos tampão, um óculos fundo de garrafa, que era 7 graus de miopia, então era Nossa. um fundão de garrafa, então Val sofreu muito na infância. Val que é hoje, Jô, foi reflexo de muita determinação, porque eu tive que trabalhar muito esse tabu que a sociedade me impunhava, Uhum. pra não trazer isso como trauma. Claro que isso a gente acaba levando pra vida, né, algumas cicatrizes que ficam ali meio abertas ainda, mas Val sempre foi muito curioso. Na escola, Val sempre foi muito curioso. Eu sempre fui muito competitivo dentro do colégio, então não me contentava ter uma nota menor que 7, Olha né. só. Então eu lembro até minha mãe falando, né, ela fala: "Eu pego o boletim dos meus filhos", né, que somos em 4 irmãos, né, mais 3 que convivemos juntos, né. Bah, eu vejo o do Val, é um orgulho, não querendo me gabar, meus irmãos depois vão conversar comigo, mas eu sempre fui muito competitivo no colégio. Não tenho amigos, claro, poucos, 3, 4 ali que eu trago ainda, que a gente se acompanha nas redes sociais, que seguiram a vida, mas não tenho amizades do colégio, né. Uhum. Eu trago pessoas da faculdade pra cá, que foi onde a gente teve uma conexão melhor, justamente por isso. Mas o Val, ele sempre foi muito sonhador, muito competitivo. Eu adorava fazer os trabalhos de grupo, porque eu sempre gostei de ser líder, né, acho que tá do meu signo, né, o leonino, né, que gosta de Uhum. competir, gosta de se aparecer. Eu nunca vou me esquecer, eu pedia para o meu tio Nunes, né, tia Cida, e como eles moravam em São Paulo, todo final de semana eles iam pra chácara, eu pedia pra eles: "Tio, me traz esse material", porque como a gente não tinha infraestrutura e muito menos na internet, "traga pra ti Sim. pra mim, tinha uma pesquisa pra mim, traz uma pesquisa pra mim, eu vou te mandar aí", né, ia na lan house naquela Ah. época, "e traz pra mim, tio". Aí meu tio trazia tudo impresso, e eu transcrevia todo o conteúdo à mão. Eu nunca vou me esquecer, meus trabalhos era, tipo, grossão, assim. E eu fazia por todo o grupo, né, então esse era eu, sabe. Mas Val no colégio era um Val que sempre foi amigo de todo mundo, sabe. Mesmo as pessoas não querendo que eu estivesse dentro do ciclo delas, eu tentava me enturmar. Uhum. E isso acho que fez grande participação também na minha vida adulta, tá, porque o fato de eu ter trabalhado isso lá na minha infância, mesmo não tendo conhecimento, não tendo essa percepção, fez com que eu evoluísse muito no aqui, entende. Porque as pessoas elas nos afastam muito, né, mas, a gente tem que saber muito como lidar com isso, né, então é muito sobre isso, sabe, Jô. A gente já vai falar sobre lidar, mas fiquei com uma curiosidade. Qual que é a tua, memória favorita de infância? Memória favorita de infância. Tenho muitas, Jô, mas a memória de infância que eu tenho, que eu levo pra vida, foi no nascimento da minha sobrinha. Eu fui tio muito cedo, eu fui tio com Uhum. 12 anos, né, então ser tio com 12 anos, pra mim era uma infância, tá, eu falo que a minha infância ali são as memórias que eu ainda tenho, mas é aquele momento de conexão, quando entrou esse serzinho, sabe. Ah, que Então, tipo, legal. esse momento em específico, ele marcou a minha vida. Mas não só esse, como tem um outro, falando aqui, acabei me recordando, que quando eu era criança, eu queria muito ser professora, eu queria ensinar. Eu queria ensinar, eu sempre fui de exatas, eu adoro números. Professor de Ah, matemática, por eu aí. queria ser professora. E improvisado, nós tínhamos uma lousa na chácara onde meus pais moravam, e eu pegava os dias da escola, nunca vou me esquecer, levava pra casa. Colocava meu pai e minha mãe pra poder entender do assunto que eu estava comentando com eles, Dando aula pra dando aula eles. pra eles. E fazia, eles acho que na época eu devia ter o quê? Uns Que 9, legal. 10 anos de idade. A minha mãe ela tem dislexia, né, e Uhum. minha mãe ela sabe ler, mas não sabe escrever, não é por falta de tentar, isso é um karma da minha família, tá na nossa Sim. genética, tá no nosso DNA.
E meu pai nunca frequentou nunca frequentou um colégio, nunca. Mas meu pai hoje, ele é construtor, tem uma empresa. Meu pai pega projeto de 1 milhão, assim, que ele pega aquelas folhas enormes, assim, ele consegue interpretar, preciso tan Autodidata. meu pai é autodidata, meu pai é muito inteligente, espiritualmente dizendo também, um cara extremamente inteligente, pega uma bíblia, abre lá o contexto, fala: "Meu Deus, ele traduziu", e nunca passou por uma escola de teologia, Só. autodidata. Então, essa foi uma memória que eu trago, que eu vou levar pra vida, sabe, que, cara, eu era e por incrível que pareça, Jô, hoje, apesar de ter a empresa, hoje eu ensino, sabe. Uhum, E é reflexo daquilo que eu criei lá na minha infância, sabe. Eu sempre uhum. trouxe isso muito verdadeiro dentro de mim, e hoje eu ensino, né. E pelo fato de ter passado por várias experiências dentro de treinamentos de desenvolvimento socioemocional, hoje tudo aquilo que eu aplico, até mesmo na contratação de um colaborador, é no sentido de tipo: "Olha, tu vai seguir assim, tô te ensinando". Então hoje Uhum. eu sou professor. É um instrutor também de vida, claro. Mas a gente tem a faculdade lá que a gente paga pra fazer o curso e a gente tem a faculdade da vida. Eu Aham. acho a faculdade da vida muito mais É, valiosa muitas vezes, a prática é porque melhor. a prática é completamente melhor e é completamente diferente do que a gente idealiza, né. Mas, quando a gente conversa contigo, Val, dá pra ver que tu é uma pessoa muito desenvolvida emocionalmente, que eu acho que é um dos pilares que deve-se ter as pessoas, né, deve-se ter esse pilar muito forte, a conexão com si, Sim, consigo, se entender e buscar melhorar e evoluir como ser humano. Porque nós temos dificuldades em apontar os nossos erros, nós temos dificuldade de aceitar os nossos erros, né. as Às nossas vezes a gente sombras. até sabe: "Ah, eu, Jordana, sou muito teimosa", mas aí chega lá eu teimo de novo, Uhum. né. Essa coisa enraizada meio que a gente aceita porque: "Ai, porque meu pai é teimoso, porque não sei o quê, não sei o quê", e a gente não busca. E tu é uma pessoa que buscou muito isso. E tudo que a tua vida tá te entregando hoje é reflexo dessa tua busca, de Sim, primeiro se entender como ser humano, para depois passar a entender o outro, que é muito importante também, para depois chegar onde que tu tá hoje, que é claramente reflexo disso tudo. O que que tu vê do Val, lá daquele menino, lá do interior, lá de São Paulo, pro Val de hoje que buscou todos esses ensinamentos, que é muito mais forte, que já era forte, mas que é muito mais forte, porque sabe de si. E quando a gente sabe da gente, a gente não aceita, não é que a gente não aceita do outro, mas a gente é muito mais confiante da gente. sim, Então, às vezes entra aqui e sai aqui, e às sim. vezes é o que a gente precisa fazer e a gente tem dificuldade, né? Mas essa tua busca por desenvolvimento humano, por desenvolvimento, né, pessoal, ela é muito legal, ela é muito interessante. Quando que começou? Como é que foi esse processo? Ai, Jô, eu me emociono em ter que falar sobre isso, porque a minha infância ela não foi fácil. Uhum, Não foi fácil em todos os aspectos, sabe. Eu acho que eu uhum, tive que enfrentar muito pra chegar até aqui. Eu falo que na vida a gente tem pessoas que entram, que vão, e tem pessoas que entram e que vão ficar na nossa vida. uhum, Existe uma pessoa que se chama Suelen Verônica. uhum, Eu conheci a Suelen no ano de 2011, uma amiga presente, uma amiga que, tipo assim: "Amiga, preciso de ajuda", tá sempre ali à disposição. E a Suelen, ela fez um convite pra mim. Em 2011, ela me fez o convite para fazer um treinamento de programação neurolinguística. uhum. Treinamento é imersivo, tu fica confinado dentro de um hotel por 3 dias, começa na sexta, termina no domingo. Eu era do interior, ou seja, tudo que era novo me assustava, então aquilo que Claro. eu não podia ver, né, eu sou meio contrafóbico, e eu ficava assim: "Meu Deus, o que que eu vou fazer lá, né?". Só que eu vi a melhora na Suelen, né, por quê? Porque Suelen também do interior, tímida, né, do nada ela começou a pegar microfone e começou a dar treinamento na empresa que ela trabalhava, e eu falei: "Meu Deus, mudou muito", falei: "Se eu conseguir 1% do que ela fez ali, tá ótimo", porque eu era muito tímido e minha maior preocupação era na apresentação dos trabalhos na faculdade. Uhum. Essa é a minha preocupação, porque eu era tímido, eu não gostava de falar, eu era envergonhado. E aí em agosto de 2012 eu tive essa experiência. Demorou 1 ano depois do convite que ela me fez, só pra te ter ideia. Olha só. Vários fatores, uma pela questão financeira, Claro. era um investimento muito alto dentro da minha realidade, nunca vou me esquecer, né, gente, salário de 2012 era 545, né, Olha só. então era muito pouco dinheiro perto do treinamento que eu iria fazer, só que eu falei: "Cara, vou fazer e vamos ver o que vai dar". E ali pra mim foi um treinamento transformador.
Porque nesse treinamento, Jô, eu identifiquei quem era o Val. E que Val vivia muito no mundo do outro, né? Vivia Uhum. muito na vida dos meus pais, vivia muito com medo do que o outro iria falar sobre minha pessoa, do que iria me julgar. Então eu tinha muito medo do que o outro iria me dizer e por esse motivo agradava todo mundo. Não que eu não agrade hoje, tá, gente? Isso é de mim. Mas eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa percepção. Então, daí em diante, Jô, de 2012, a minha mente ela já era uma mente expandida, né, porque eu sempre tive essa busca de autoconhecimento e de crescimento, e ali ela se expandiu muito mais. E foi dali em diante que eu falei: "Cara, eu preciso me conhecer melhor", porque neste treinamento eu identifiquei quem era o Val. Uhum. Qual é o propósito de Val dentro desse plano, né, nessa vida que é passageira demais, qual que é o plano? E ali eu entendi: "Cara, eu preciso buscar muito mais". E ali eu busquei conhecimento, fiz o primeiro treinamento. Bom, Jô, hoje eu fiz mais de 15 treinamentos ao longo desses 13 anos, Uhum. né. Foram vários treinamentos, eu sou enneagramado, né, eu fiz o enneagrama, que para mim é uma ferramenta incrível O que é também. essa ferramenta? O enneagrama, Jô, ele é uma ferramenta de personalidade, ela serve para tu identificar o teu ser, né, mas de uma forma muito mais direcionada, que Uhum. é dividida entre 9 personalidades, então uma delas é a tua, tá. Então segue ali pra tríade emocional, a racional, a intuitiva, né, e eu sou emocional, eu sou um Uhum. tipo 4 enneagrama, né, o lema do tipo 4 é que ele é extremamente criativo, melancólico, chorão, é do tipo 4. Mas cada arquétipo, ele tem ali a tua sombra e também tem a tua luz, né. Então o eneagrama, ele faz com que tu consiga identificar não só a tua questão daquilo que tu é bom, da tua luz, Uhum. mas ele serve também para te poder identificar a tua sombra, aquilo que tu precisa melhorar, Legal. entende. Mas é uma ferramenta, assim, ó, excepcional. E na minha percepção, dentro de todos os treinamentos que eu fiz, além da formação de programação neurolinguística, pra mim o eneagrama ele, tipo assim, ele expande a tua mente no sentido: "Meu Deus, tô indo pra um caminho que não é meu, é o caminho da minha escuridão". Tu consegue ter aquela: Uhum. "Opa, chegou, não, muda a fita, vamos tentar reagir Recomeça. aqui, porque eu não tô indo pra um lado legal". Mas o eneagrama pra mim foi muito bom. E aí logo foram vários treinamentos, foi treinamento de equipe, foi treinamento em meia mata, fiz um treinamento em 2019 que foi no Mato Grosso do Sul, foi em Bonito esse treinamento. Inclusive a Ah. franqueada do instituto, que é muito amiga minha, que também Uhum. é uma das nossas colaboradoras, né, eu conheci indo pra esse treinamento no Mato Grosso do Sul, e foi no meio do mato, tipo, tu dormia no meio da selva, assim, era tipo algo fantástico, assim, e era um Que treinamento legal. pra te poder trabalhar o teu trabalhar com um profissional, mas Uhum. além do profissional, pra te trabalhar teus medos e teus traumas, onde tu é submetida, assim, a coisas que tu fala: "Meu Deus, não vou dar Não conta. vou fazer. Não Uhum. vou dar conta, não vou dar conta", que aí te pega algumas tirolesa, pega algumas coisas de tipo, tu vai pular de costas, assim, tantos metros de altura. É algo muito, tipo, pra trabalhar ali realmente aquelas limitações, que é aquele friozinho na barriga. E esse Uhum. treinamento também pra mim foi um dos melhores, assim, eu Que falo que legal. todo ano eu gosto de me aventurar, né. Esse ano eu já fiz um treinamento, né, eu fiz esse treinamento aqui na Serra Gaúcha com a Uhum. Estefânia. Esse ano eu tenho pretensão de fazer mais 2 e Que tô sempre legal. nessa constante, nessa evolução, quero fazer mais. Isso é ótimo, porque a gente não pode se acomodar de achar que eu já sei tudo, né, ou que eu não tenho nada que aprender, a gente sempre tem o que aprender, né. Esse de Bonito deve ter sido bem triste, "Ai, Ai, cidade maravilhoso. horrível, ai, lugar horrível, nossa, Olha meu sonho é ir pra Bonito". olha, Ah, maravilhoso, deve ser oriento. incrível, deve ser Aquelas águas ótimo. cristalinas, maravilhoso. E aí, Val vem pra Rio Grande do Sul. A gente tem tantos estados do Brasil, tantas Porque sul. possibilidades, por que veio passar frio no Rio Grande do Sul? Paulista não gosta de frio, né. Mas assim, Jô, desde muito pequeno, como eu tinha dito pra ti, sempre tive a vontade de sempre sonhei grande e sempre não me vi vivendo naquele âmbito que eu vivia, né. Uhum. Uma coisa que eu aprendi na vida, tu é reflexo das 5 pessoas mais próximas de ti. E Perfeito, bíblico tá concordo. escrito, né, "Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és". Perfeito. Então isso pra mim é um legado de vida, porque faz muito sentido, a gente é reflexo de pai, de mãe, das pessoas que convivem do nosso lado. 2018 eu tomei a iniciativa de vir embora para o Rio Grande do Sul por conta de uma oportunidade de trabalho, tá. Uhum. E eu vim, né, nunca vou me esquecer, coloquei as minhas malinha dentro do meu Onix e só desci.
sem paradeiro, sem casa para poder morar. Não estava certa a oportunidade de emprego ainda. Só me fizeram a proposta. Eu falei, como eu vou para lá. Audacioso, Eu vou para lá, queiram eles ou não. Essa vaga ela é minha. E vim, né? Vim de gaiato. Cheguei em Porto Alegre, redirecionei o Maps para Lajeado. E ali eu me instalei por 2 anos. E estar no Rio Grande do Sul também, Jô, foi reflexo de muita fé. Porque eu pedia muito para Deus uma oportunidade. E uma oportunidade que pudesse me tirar da minha zona de conforto, mas que pudesse também trazer crescimento pessoal e crescimento profissional. São Paulo, eu amo o meu estado, mas é tudo muito competitivo. Então eu queria iniciar a minha vida de criar raízes em uma outra cultura, né? Eu sou apaixonado pela Europa. Então quando eu vim para o Rio Grande do Sul foi porque eu queria cultivar um pouquinho, né? Viver um pouquinho isso na prática, e na pele do que é viver na Europa, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa possibilidade, né? E fui para Lajeado, bem por conta, consegui a transferência da empresa que eu trabalhava. Eu fui gestor comercial dentro da Avon Cosméticos por muitos anos. Foram mais de 5 anos trabalhando dentro dessa empresa. Comecei lá em São Paulo, vim para cá, cresci muito no setor de Lajeado. E ali foi um boom para mim de crescimento profissional, né? E eu vim baseado na fé. Eu tinha uma palavra que um dia foi dito para mim, que grandes oportunidades surgiriam para minha vida, mas que não seria no estado de São Paulo. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Vou lá pra Tocantins, lá pra onde minha irmã mora, Vou ali né? pro Rio, pra Eu família. vim, só desci, né? E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, vou descer. Aí eu desci. E foi aqui que tudo começou a fluir, sabe? Aí fiquei dentro da Avon por um período também, cresci muito. Fui pra Serra Gaúcha, morei em Caxias também. Fui expandir pra um outro setor lá e lá minha vida meio que, tipo, cresceu. Mas eu vim para o Rio Grande do Sul em busca de crescimento profissional. E encontrou o Pablo onde? Porque a gente tem que falar de Pablo antes de falar de Diamond, né? Sim, o Pablo, na verdade, Jô, eu entrei dentro do mercado de produtora, tá? Eu vou compartilhar um pouco mais dessa história no próximo episódio. Mas eu entrei dentro desse mercado por intermédio da Estefânia, minha amiga, treinadora. A Estefânia falou, amigo, tem tudo a ver contigo. Quando eu olhei pra cara dela, eu falei, amigo, isso não tem nada a ver comigo. Ela falou, amigo, não tem nada, amiga, eu sou de um outro segmento, enfim. Ela falou, amigo, mas vai lá. Né? Na época ela era gestora dessa empresa. E eu fui. O cara falou, o que tu veio buscar dentro da minha empresa? Eu falei, nada. Nem eu Só sei. vim conhecer. Foi ele que falou que eu tinha jeito, eu tô aqui. Tô aqui. E aquele cara gostou da minha história, porque eu contei da mesma forma que eu tô contando aqui. Eu contei minha história pra ele e falou, cara, esse cara que eu quero dentro da minha empresa. Comecei lá e eu cresci muito, João. Ganhei muito dinheiro, ganhei muito crescimento pessoal, profissional, melhorei a minha comunicação, trabalhei muito meus traumas, aprendi a trabalhar com pressão, porque lá tinha muita pressão. Fiquei 2 anos dentro dessa empresa, né? Então, eu ingressei dentro desse mercado de produtora no ano de 2019. E o Pablo, ele trabalhava na concorrente. Olha, revelação. Ele não me contou isso. Então, aí o Pablo, ele trabalhava na concorrente, né? Então, eu trabalhava, tanto ele, porque esse mercado que a gente atua, Jô, as pessoas, elas se conhecem, né? Claro. Então, eu conheço todos os donos de todas as empresas, conheço os colaboradores, porque todo mundo se cruza Claro. dentro desse mercado. E ele trabalhava na concorrente, eu trabalhava na concorrente, só que tanto eu quanto ele tínhamos amigos em comum que trabalhavam, amigos dele na empresa que eu trabalhava e amigos meus que trabalhavam na empresa dele. Aí a gente se conheceu, enfim, ele morava na época em Florianópolis. Aí a gente se conheceu, aí cruzou, né? Veio essa vontade, falei, eu tenho a vontade, né? Eu já tenho um projeto, já tenho um plano, bora ter a nossa empresa. Ele falou, não, mas que isso? Mas ele se aventurou junto comigo. Ele falou, tá, vamos ver então, porque a gente já sabíamos fazer, entende, Jô? E naquela época, eu cheguei dentro de um ponto que crescimento profissional dentro da área que eu atuava, eu já tinha conquistado tudo. Por quê? Porque são 3 setores. Setor de produtor de elenco, que é o setor melhor que existe. E ali eu falei, cara, não tem como ser mais que isso, Só se né? for dono, Ou eu vou ser um gestor comercial, só que na empresa que eu trabalhava, os gestores eram os próprios donos, ou eu ter minha própria empresa. Eu falei, ó, já entendo tudo, né? Sou administrativa. Aí eu juntei
útil, agradável. Ele tinha muito conhecimento com o interno e foi daí que a gente se conheceu, né? Aí o meu sonho se tornou o sonho dele também, né? E hoje a gente tá aí com a empresa há um bom tempo dentro do mercado, né? Com um grande processo de expansão, enfim, isso aí é Isso é assunto num para outro, outro isso aí é assunto para outro episódio. episódio. Mas a gente conversou nos outros episódios e daí eu falei assim, de onde nasce a Diamond dele? Do Val. Deixa que o Val te conta, daqui a pouco ele vai contar no outro episódio. Val, pra gente finalizar, a gente fazer aquele bate e volta, assim. Eu vou te fazer uma pergunta e tu responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça, Fechou. tá? Um Arrasou. sonho. Disney, Conhecer a Disney. sim. Por quê? Ah, porque eu já fui criança, né? Quem não quer ver o Mickey e a Minnie? Eu não lembro o que o Pablo falou, o sonho dele, mas A enfim. Disney, Europa. Na verdade, tem vários sonhos, né, Uhum. o João? E só para concluir, eu tenho uma frase de Walt Disney tatuada no meu peito, que é: se você pode sonhar, tu pode realizar. Né? Então, essa frase eu tenho, por isso que eu tenho um desejo profundo de conhecer Eu a gosto Disney. de uma frase do Walt Disney que é: eu gosto do impossível Porque porque lá lá a concorrência é menor. Amo essa Ai, me frase leva pra dele. Vamos pra Disney. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira, Caio Carneiro, Um artista. Silvio Santos. Ah, não tem. Agora a gente tem que parar e perguntar o porquê. A história. A história e Demais, tudo né? aquilo que ele conquistou. Demais, né? Porque ele veio do pouco também, sabe, Jô? Completamente. Não só veio do pouco, como construiu um legado que vai ser levado por muitas outras gerações. Então, pra mim, Silvio Santos, pra mim, além de um artista, é o ser humano que ele construiu nesse plano. Completamente. Eu tô arrepiada. Uhum. Uma cor. Ai, rosa! É rosa, Eu João! amo rosa! Mas amo rosa, pior que é verdade. Engraçado, a empresa dele é preto e dourado, mas Eu ele gosto do rosa, gente! uma... Mas foi por conta de um treinamento que eu fiz, tá, gente? Tem um motivo, me então- apaixonei pelo rosa. Então tá explicado. Uma palavra que te define. Se você pode sonhar, você pode realizar. Deus pra ti. Tudo. Tudo. É o meu guia. Que tu segue uma religião. Eu falo que eu sou de todas, Uhum. né? Eu acredito em tudo que... eu acredito em tudo, João. Né? É claro que eu acredito muito em Deus. Pra mim, Deus é a força que rege todo esse universo. Mas acredito em toda forma de fé, do Uhum. acreditar, entende? Falo que todas as religiões, elas têm ali o teu pontinho, né? Sim, Então, claro. eu particularmente, eu não estou aqui para julgar, nem para defender, mas eu acredito em Deus Criador. Então, se tu colocar aqui um gospel pra mim, eu vou cantar todo Uhum. gospel. Se tu colocar uma missa aqui, eu vou pra missa. Se eu tiver de ir pra um centro de umbanda, eu vou pro centro de umbanda. Mentira. Mas budismo, eu gosto muito da fé, Uhum. que eles acreditam em Deus, porque Deus nada mais é do que... Ele habita dentro de nós, ô João. A gente é Completamente. reflexo, entende? Concordo. Uma coisa que te irrita. Pablo, não, brincadeira. Não, mentira, não foi boy. isso. Uma coisa que me irrita, eu sou muito proativo. Ou seja, Gente lerda. me tira um pouco a paciência. Se isso daqui que eu faço. Pode deixar, eu faço. Não, mas eu faço. Vai demorar 3 horas, eu faço em Deixa que 5. eu faço. Uma coisa que te deixa muito feliz. Pablo. Ai, uma coisa que me deixa muito feliz. Estar entre pessoas que eu amo. E estar entre pessoas que eu amo é poder estar ao lado da minha mãe, ao lado do meu pai, dos meus sobrinhos. Eu sou tio-avô, né, Jô? E até acho que isso vem muito da tua história. De talvez hoje estar podendo proporcionar para tua Uhum. família, através de tudo que tu buscou, uma qualidade de vida melhor, alguma coisa assim, né? Sim. Então, A minha família, pra mim, apesar de estar muito distante, né? Eu tô a mais de 1.300 quilômetros longe deles. Minha família, apesar de não ter aquele contato diário, minha família, ela sempre está presente em mim. E pra mim, falo que na vida a gente sempre tem que ter fonte de motivação. E na maioria das vezes a nossa motivação é os nossos filhos, ou o nosso pai ou a nossa mãe. A minha maior motivação hoje, além do Pablo, sem dúvidas nenhuma, é a minha mãe e meu pai, né? Porque eles me deram uma vida e o fato deles terem me dado a vida e terem me sustentado, serei eternamente grato. Então, legal. família.
É mandamento, né? É Honra pai e mandamento. mãe, né? Honrar pai e mãe, que teus Honrar dias pai aqui e mãe. nessa terra serão longos. Longos. Que legado o Val quer deixar? Que legado. Eu falo que meu maior legado, que é o que eu quero trazer e deixar, é fazer com que o meu nome, obviamente, seja marcado, mas que eu possa impactar o maior número de pessoas. De poder mudar a mentalidade dessas pessoas, né? De proporcionar ferramentas, que é o conceito da Diamond Talents Brasil hoje, mas trazer o conceito de que, tipo, se eu te desenvolver emocionalmente, né? Trazer ferramentas, né? Trazer conhecimento, eu sei que eu vou poder mudar a tua vida de alguma forma. Né? Quando a gente ensina, quando a gente desenvolve, a gente tá mudando o mindset dessa pessoa. Então, o meu maior legado é poder construir uma imagem onde as pessoas possam levar o Val adiante, de falar, poxa, tive a oportunidade de ter conhecido o Val e ele me ensinou isso, né? Aquela palavra, aquela falácia que ele trouxe, impactou minha vida e vou levar pra vida. Então, esse é o meu legado. Pra finalizar, o que tu vai fazer depois que sair dessa entrevista? Ai, hoje? Vai comer pizza. Comer um sushi, Jô? Adoro! Adoro, me Hoje leva é dia, tá junto. chuvoso e dia tá bom de comer um sushi. Val, muito legal conhecer um pouquinho mais de ti. Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente ia ficar eu falo, eu horas falo. conversando. E que ótimo, né? Porque às vezes a gente vê o Val e o Pablo como CEOs da Diamond, e são, mas às Aham. vezes a gente não conhece tanto das pessoas, Val e É que Pablo. existe um ser antes, né? Existe. um humano E às vezes a gente até, por determinadas funções, a gente adota uma postura que para outras a gente não tem, né? O Val Sim. é o Val, mas o Val, né, CEO da Diamond, é outra postura. Não são pessoas diferentes, mas são posturas diferentes que a gente tem que Sim. ter, né? Até porque é a tua imagem também, é do Pablo e é da Claro. empresa. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre a Diamond no próximo episódio. Eu quero te agradecer, adorei que tu veio e quero que tu deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo. Jô, agradeço muito você, né? Obrigado por compartilhar esse teu tempo conosco também, Ai, que agradeço. tá? E deixar aqui, gente, isso aqui é um pouquinho de mim, da minha história. O Val sendo eu, né? E eu espero que de alguma forma eu também possa contribuir contigo. Assim como a frase de Walt Disney, que é uma frase que todo mundo conhece, ela impactou a minha vida e que ela possa impactar a vida de vocês também. Ai, que legal! Show de bola! Volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Com certeza, A gente Jô. tem mais um episódio, mas a gente terá outras oportunidades para conversar um pouco mais. Até porque eu sei que a Diamond tá cheia de projetos Ai, muita nos coisa. próximos anos. Eu quero saber se eu vou estar neles. Com certeza, né, Jô? Garantindo meu emprego aqui, hein? Com Tá certeza. gravado, tá registrado. Obrigada, Val. Obrigado, Jô. Muito sucesso, muito mais sucesso pra Obrigado ti. mesmo. Saúde, porque acho que com saúde a gente corre atrás, né? O resto a gente faz. O resto Tendo a gente saúde, faz o resto a gente acontecer. faz. E a você, obrigado pelo carinho da sua audiência em mais um Diamond Connect, o podcast da Diamond Talents Brasil. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário e compartilhar com alguém que você acha que pode se inspirar com a nossa entrevista de hoje, tá bom? Um beijo, se cuida e a gente se vê no próximo episódio. Ah.